Sabe o dinheiro dos nossos impostos? A gente sabe que ele precisa ser usado para a saúde, educação, segurança, mas quem garante que ele está sendo bem usado mesmo? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender o que é a auditoria governamental e quem são as pessoas que fiscalizam o dinheiro público. Então, vamos lá, direto ao ponto. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem, afinal de contas, fica de olho em como o dinheiro de todo mundo é gasto? Para a gente entender o que é auditoria, a gente precisa dar um passo atrás. Existe um dilema, um desafio clássico em qualquer governo. É o que os especialistas chamam de problema de agência. Olha só, a coisa funciona assim. De um lado tem o que a gente chama de principal. E quem é o principal? Somos nós, os cidadãos. É a gente que, com os nossos impostos, entrega os recursos na mão do Estado. E do outro lado, claro, tem um agente. O agente, nesse caso, é o governo. É ele que tem a tarefa, a missão de administrar todo esse dinheiro em nosso nome. Pronto. Aí que mora o perigo, né? Como é que a gente, que é o principal, pode ter certeza de que o agente, ou seja, o governo, está realmente trabalhando para o nosso bem, que está tomando as melhores decisões com o nosso dinheiro? A solução para esse dilema tem um nome importante: accountability. E olha, não é só prestar contas, não. É mais fundo que isso. É o dever de mostrar o tempo todo que a gestão está no caminho certo. E o mais legal é essa parte que está na tela. Não nasce só da obrigação de informar, mas do desejo de ser transparente. É uma mudança de mentalidade, percebe? Tá, legal, o conceito é bonito. Mas e na prática? Como a gente faz essa tal de accountability acontecer de verdade? É aí, exatamente aí, que a auditoria governamental entra em cena. Ela é a ferramenta, o mecanismo que foi criado para isso. Pensa na auditoria como se fosse um check-up, um exame bem detalhado. Um especialista independente vai lá, olha para uma situação específica e compara o que está acontecendo com o que deveria estar acontecendo, de acordo com uma lei, uma meta, enfim, um padrão. No final, ele dá um parecer, uma opinião técnica. E essa frase aqui é fundamental para entender tudo. A auditoria é um mecanismo do principal, não do agente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a auditoria não é uma ferramenta do governo para se autoavaliar. Não. Ela é uma ferramenta nossa, dos cidadãos, para fiscalizar o governo. Isso muda toda a perspectiva. Beleza, agora que a gente já sabe para quem a auditoria serve, vamos ver que não existe só um tipo de auditoria. Na verdade, a gente pode dividir em duas grandes áreas com focos bem diferentes. E aqui a gente vê essa divisão bem clara. De um lado, a auditoria das regras. O foco aqui é direto. As leis foram cumpridas? O procedimento foi o correto? Por exemplo, uma prefeitura fez a licitação do jeito que a lei manda? É um pente fino nas formalidades. Já do outro lado tem a auditoria dos resultados. A pergunta aqui não é se a regra foi seguida, mas se o dinheiro gasto gerou o resultado esperado. O hospital construído está mesmo melhorando a saúde da população? Uma olha o processo, a outra olha o impacto. As duas são essenciais. Mas olha só, não importa o tipo. Toda auditoria que se preze, para ser séria e confiável, segue um roteiro, um processo com começo, meio e fim. E esse processo tem basicamente 3 grandes etapas. Primeiro, o planejamento. É a hora de definir o que vai ser auditado e como. Depois vem a execução, que é o trabalho de campo, de coletar as provas, as evidências. E por fim, o relatório. Porque não adianta nada fazer tudo isso e não comunicar, né? É aqui que os auditores colocam no papel, de forma clara, o que eles encontraram. E é importante dizer que esse processo todo não é tirado da cabeça do auditor, não. Existe todo um conjunto de regras, um manual global, digamos assim, para garantir que o trabalho seja feito com qualidade em qualquer lugar do mundo. E quem cria esse manual global? Bom, existe uma organização para isso, a Intosai, que é tipo a ONU das entidades de fiscalização. Ela dita as normas internacionais. E aí, em cada país, os órgãos locais, como o nosso TCU, o Tribunal de Contas da União, adaptam e seguem essas regras. Isso garante um padrão de qualidade. E por que ter todo esse trabalho com padrões e regras? Simples. Para construir confiança. Quando a gente sabe que a auditoria seguiu um método profissional, ético, padronizado, a gente confia mais no resultado. É a garantia de que o trabalho foi feito com independência e objetividade. Então, depois de tudo isso, a gente volta para o começo. A auditoria, no fim das contas, é um instrumento da sociedade. Os auditores trabalham para nós, os cidadãos. E isso nos leva a uma reflexão final, uma provocação. Se a gente pudesse dar uma ordem de serviço para os auditores do país, o que a gente pediria para eles investigarem agora? O que é mais urgente? Fica aí a pergunta para a gente pensar.